Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da idolatria. Bem-vindos a você, ao canal Diversão e Conhecimento. Hoje eu quero tratar de um assunto que eu sempre me perguntei, né? Por que existe o mal? Eu tenho lido um livro que se chama A Sabedoria da Alma. E esse livro ele é muito interessante. Ele é do Moshe Chaim Luzzatto, conhecido como Lanchal, um rabino. E é muito interessante porque principalmente essa parte que eu vou estar compartilhando com vocês aqui. E nunca nenhuma resposta vai ser, eu creio que vai ser tão que a gente vai se sentir satisfatório, né, com aquela resposta. Mas no mínimo tem resposta que te deixa mais consolado, né? E eu pude ver aqui na parte que ele fala do porquê existe o mal. Pelo que eu entendi, que muitas das coisas que existem, tanto que a maldade ou a imperfeição é a ausência da providência de Deus ou a ausência de Deus também nas coisas. Mas pelo que eu entendi, isso tem um fundamento. Isso tem um porquê. Como está revelado numa parte do livro, que esse livro ele é muito bom. Nossa, se vocês puderem comprar esse livro para poder ler, você vai gostar muito do conhecimento. Eu acho que ele te deixa bem tranquilo na questão do conhecimento sobre coisas que a gente é filosófico, né? E esse livro ele é interagido em partes. A alma perguntando para o intelecto, né? As dúvidas e o intelecto respondendo. E eu percebi que o intelecto ele faz as suas respostas dentro daquilo que, né, que é a razão, né? E teve uma parte que ele cita o seguinte, Isaías 45:7, ele diz assim: eu faço a paz e crio o mal. Eu já vi teólogos cristãos dizendo o seguinte, que essa palavra mal, com L, isso ele tentando responder isso no português, né? A gente tem que ver que o hebraico é diferente. Eu até achava a resposta muito bem colocada, até eu descobrir na interpretação judaica e no hebraico é um pouco diferente, porque onde eu via ele comentando que o mal aqui era calamidade, que Deus cria o mal, mas é o mal de calamidade, de catástrofe, esses tipos de coisa. E pelo que eu vi na interpretação do texto original e a forma que ele tem que ser interpretada, não é esse mal de calamidade, também é. Mas aqui está falando do mal, a ausência do bem. Ou até uma entidade do mal. Tudo pode ser colocado nessa parte desse texto. Então, o que eu percebo dessa ocultação que Deus tem com a sua criatura, né? Muitas vezes é aquele fato, né? Quanto mais ele se oculta, é para que nós possamos também ir atrás dele, né? Do conhecimento dele, a liberdade. Eu não estou nem falando do mal Ra-Satã, tá? É outra história. O que eu vejo aqui da ocultação de Deus, aí muitas vezes o mal ele aparece, mas é para quê? Para que nós possamos lutar contra esse mal, né? Que há dentro de nós, que há nas coisas, na natureza. Esse ocultamento de Deus é para que nós possamos procurá-lo
procurar a perfeição nele, que é só através de Deus, com a ajuda dele, com a essência que também há dele em nós. Então, continuando o raciocínio aqui, eu percebi que o mal que existe tanto na natureza como na humanidade é um mal que existe por um propósito. Mas um propósito de quê? O mal na natureza. Ele está na natureza para que o ser humano venha agir nessa imperfeição, trazendo uma perfeição. O que é isso? Ajudar as coisas que são imperfeitas. Exemplo, se você vê ali alguma coisa errada, um animal que nasceu com a perna quebrada, você tentar ajudá-lo de alguma maneira que aquilo não torne tão difícil para ele. Então esse muitas vezes é o propósito, que nós venhamos a encontrar uma solução, né, para essa imperfeição. Porque toda essa imperfeição, ela está destinada a desaparecer um dia, né? Essa é a tarefa do homem, extrair o mal de si mesmo e também de toda a criação. E, claro que dentro do nosso alcance, né? Dentro do alcance do homem, né? Assim conforme diz os sábios no Tratado de Sanhedrin. Então eu percebi dessa seguinte maneira, que tudo tem um propósito, né? Tanto a existência desse mal, dessa imperfeição, para que nós pudéssemos lutar contra isso, lutar contra esse mal, de maneira que nós venhamos a chegar a uma luta, como diz a palavra aqui, você nasce imperfeito e você luta a vida inteira para chegar a essa perfeição. Então você vai ali, e ao teu modo de Deus, você ter méritos. Deus te dá méritos porque você lutou tanto, para merecer, no final das contas, no mundo vindouro, a gente ter essa perfeição, né? Encontrar essa perfeição que nós tantos queremos, né? Se parecer com o todo Criador. Então isso é muito importante. Eu estava lendo aqui uma parte que diz assim, ó: a alma perguntando para o intelecto: sendo assim, este mundo, que certamente é uma combinação, onde encontramos o bem e o mal, deve ser visto como tendo sido criado de duas maneiras: por meio da providência e da suspensão da providência. Aí eu vejo que quando há a providência de Deus, há a providência para o problema daquilo que está acontecendo, seja em qualquer área, é onde você vê a percepção do todo criado, do todo poderoso. Um exemplo, eu sofri um acidente de moto uma vez, que eu estava na rodovia Anchieta, em São Paulo, e um carro me pegou a 100 km por hora, me pegou na traseira da minha moto. Se não acontece aquele fato, eu não teria a percepção da providência de Deus, que Deus existe, porque foi um fato que aconteceu, que sem como diz a palavra aqui, a presença de Deus naquele momento, a aparição de Deus, né? A aparição de Deus naquele momento, eu não estaria aqui mais. Então tem certos problemas que tem que vir à tona, e eles estão aí por providência divina, tanto o mal como o bem, para que também o bem seja manifestado e você perceba que Deus está ali presente na sua vida. E isso é muito interessante. E você vê que isso está na natureza, isso está em todos os lugares, e a gente muitas vezes não consegue ver isso. E eu devo ainda dizer, né, ou revelar outro conceito profundo relacionado a este assunto: a essência geral do mundo em todas as suas épocas. A fonte de tudo é o desejo
e vontade do Santíssimo de transmitir sua bondade às suas criaturas que ele resolveu criar. E para isso, né? Para isso, Deus muitas vezes ele cria uma ordem de iluminação e providência e adapta, né, essa providência ao nível desses seres que ele criou. E a gente vê o Santíssimo e o desejo do Santíssimo que emana dele, sendo Deus a essência, né, a fonte da santidade, e que está ativa somente nessas consequências, como no caso dos anjos que experimentam a santidade e nada mais. Da mesma forma, a intenção por trás da criação dessa providência que a parte de sua santidade fosse concedida às suas criaturas, de modo que pudessem se expor ao esplendor de sua santidade. Então nós podemos observar que tem criaturas que têm uma providência diferente, né? Que ali a ausência do mal é totalmente total, não tem presença do mal neles, nessas criaturas. São perfeitas, né, em si própria, mas são criaturas diferentes, né? E mas uma coisa que me chamou muita atenção, e eu falei assim, puxa vida, é muito interessante. Pelo menos me respondeu muitas questões. O mal, ele essa parte aqui, ó. Assim, enquanto o mal nada mais é do que defeito, perda e destruição, ainda assim, conjuntamente com os outros mecanismos, ele é exatamente o contrário, a fonte da bondade do homem, pois é sobre ele que se desdobram todo o mérito e a possibilidade do serviço divino, e o objetivo de sua existência, a do mal, né? Não é dominar, mas ser dominado. Quer dizer, o mal existe para que ele seja dominado. Aí eu lembro daquela passagem em Gênesis, quando Deus fala com Caim. E o mal está à porta. Trate de dominá-lo sobre ele, né? Não deixar ele dominar você, mas você dominar sobre ele. Ou seja, ele existe somente para ser talhado pelo homem, assim como a pedra na encruzilhada, na parábola mencionada anteriormente. Deste modo, o mal foi criado para ser destruído e pode ser considerado de duas maneiras, sob o ponto de vista de sua existência, ou sob o ponto de vista de sua erradicação. Em relação ao seu início, é certamente mal, mas em relação ao seu final, tudo é para o bem, pois ao mesmo tempo que está afirmando seu poder, está também agindo como precursor do bem, pois é por meio dessa escuridão que a luz da perfeição suprema será reconhecida. Quando for a hora, nesse aspecto, quanto mais escuro, maior a revelação da verdade de sua unicidade, quando ele destruir esse mal. Além disso, esse provê ganhos para aquele que é por este testado. E ainda mais, ele cria para o homem a oportunidade do verdadeiro serviço e ação, pois o homem aperfeiçoa a criação com suas próprias mãos, removendo a imperfeição da criação e tornando-se, por assim dizer, um parceiro do Eterno neste mundo. Para você ver, né, como o Eterno ele quer dividir tudo com a gente, né? Ele não quer o crédito sozinho. Muito pelo contrário, ele, quando ele gerou essa imperfeição, e muitas vezes eu vejo no cristianismo de maneira errada como é visto, que tudo é mérito de Yeshua, né? E você não tem mérito algum. E pelo que eu tenho visto desse rabino e nesse livro falando, que claro que todos têm a sua contribuição, mas você também tem a sua contribuição, você tem os seus méritos, você tem uma luta a desempenhar. Então todo esse mal que nós combatemos, tanto na natureza como nas nossas vidas, lá na frente, lá no mundo vindouro, na eternidade, você vai compreender que valeu a pena você ter lutado, que o próprio Deus mostra que você está junto com ele ali nessa luta. Você entendeu como é que é? Um parceiro. Cara, isso é muito interessante. E depois que eu comecei a ver com esses olhos, eu vi que realmente
Tem coisas que a gente passa que é pra gente melhorar como pessoa. Cada um vai ter uma luta, né, a desempenhar, mas o objetivo no final é ter mérito. É não ganhar nada de graça, nada de graça. Tudo tem um porquê, tem um merecimento. Você faz por merecer. Deus ensina isso na Torá, em toda a Torá você vê isso, irmão, que você tem uma obrigação. Não é nada de graça, como muitas vezes você vê as pessoas pregando dentro do cristianismo. Não é todas, mas muitas pregam isso, que é de graça, que você não precisa fazer força nenhuma, que Cristo já fez. Claro que aquilo ali eu não vou jogar fora, eu nem vou entrar nesse mérito da questão do sacrifício de Yeshua, nada disso, eu não vou entrar nisso aqui. Porque o livro não tem nada a ver com Yeshua, com o Messias. O livro tem a ver mais na questão mais ampla de tudo, ou antes de Cristo, né? Antes de Yeshua. Mas a questão do porquê que as coisas existem e são do jeito que são. A perfeição no mundo para que possamos crescer através dessa imperfeição, querendo encontrar solução para essa imperfeição. E com isso nós vamos crescendo, sendo iluminados, né? Crescendo como pessoas e como intelecto, para chegarmos diante do Criador e o Criador mostrar para nós, tá vendo aí, ó? Eu coloquei isso para vocês, para que vocês crescessem. E hoje vocês têm mérito. Hoje eu posso dar para vocês o presente, porque eu provei vocês, eu vi que vocês realmente, claro que é dentro do possível, aquilo que nós não conseguimos, Deus nos ajuda através dos méritos dos sadiquins, não importa, na oração que você faz, na humilhação que você faz diante do Todo-Poderoso, ele vê que você não tem mais condição e ele vai te ajudar. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o Brasil. E compre esse livro. Sempre que eu ler alguma coisa muito especial que eu achar que é relevante, eu vou tentar trazer para nós aqui. E por que existe o mal? Compre o livro, ele vai responder muitas coisas dentro do livro. O livro é muito fascinante, muito bom. Mas eu acho que o que eu disse aqui, baseado no livro aqui, eu acho que deu pra gente ter pelo menos uma luz, né? Uma pequena luz do por que existe o mal. Por que as imperfeições, né? É para que nós possamos trabalhar em cima delas e tenhamos mérito depois, que nada é de graça. Se você já fosse perfeito, que mérito você teria? Por isso que você tem um problema, para poder resolvê-lo. Tá bom? Então, que Deus abençoe o Brasil e saia da idolatria. Saia da idolatria.